Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando agora a primeira temporada do nosso podcast Saber Compartilhado. Eu sou o Maximiliano Souza, aqui ao meu lado a minha esposa Agatha Aguiar. Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Com um convidado mais que especial. Muitíssimo especial. Quem é ele? O Everton Santos. O Everton Santos, mais conhecido como Grilo. Mas espera aí, com quem eu vou conversar hoje? Com o Everton Santos ou com o Grilo? Com os dois. Com os dois? Mas eu preciso que você me pontue em dado momento com quem eu estou conversando de fato, para mim não me perder. Então, como o Grilo foi um apelido que me colocaram na minha infância, nem eu sei quando é o Grilo e quando é o Everton, porque os dois fazem tanta parte de mim. Mas não é bullying, não, né? Que a de gente jeito tá nenhum. Senão a gente já O começa Grilo- o podcast Não. fazendo bullying com o convidado. O Grilo é um alter ego dele. É. Olha pra você ver se mais. É um alter ego, podemos considerar assim? Porque Modo, né? Não. É. não, é sim, eu acho que talvez semelha à sua infância. Como é que surgiu esse apelido? Vamos lá? Então, na minha primeira aula de teoria da música, eu fiquei caladinho, porque eu era muito tímido. O Everton Santos tímido. Teoria da música. Então você é um estudioso da área da música. É. Tem Só- coisa aí nesse Tem podcast. coisa aí, tem vamos coisa pedir Só aí. pra ele quase se 18 apresentar. anos. Assim, Nu. pouquinha coisa. E aí, na segunda aula, eu ainda estava caladinho, mas eu conheci uma amiga que eu não tinha, né, reparado na primeira aula. Olha, gente, fulana. Aí nós começamos a bater papo, e aí o Grilo entrou em ação, né? Aquela pessoa que não para de Não para falar. de Parece falar. alguém que eu conheço, né, Agatha? Com certeza. Não falo tanto assim, não. Não, só um pouquinho. Falo E aí com os o maestro, amigos. o maestro virou para trás e falou: cala a boca, Grilo Falante. E aí pegou esse apelido de Grilo Falante. Que legal. Então foi o grande maestro. Qual é o nome do maestro? Maestro Joanir. Que até hoje atua na Ela já nossa, atua na cidade. na nossa no cidade. Vamos projeto. falar nossa cidade? Vamos falar nossa cidade? Nós somos de onde? Sarzedo. Ô, gente, eu não posso falar, porque na verdade eu não sou. Ah, mas você tá no meio da onda, Sabe de onde vambora. ela é? Você Sabe de onde ela é? eu sou? Sabe qual que é a minha cidade mesmo? Boa pergunta. Eu sou do interior de São Paulo, sou de São Carlos. Mais precisamente, Não! a Agatha é Não vai falar. cria do Antenor. Conhece o Antenor? Não faço ideia. Minha esposa é paulista. Assim, É uma longa é o bairro história. mais favelado que tem na cidade, sabe? Não é legal dizer isso. Favelado, não pode falar? Não é tão legal. Não é, né? não é legal? É a mesma coisa que chamar Sarzedo de roça, né? Eu grilo. É, não pode exatamente. falar as verdades, Grilo. né? Everton Santos, nós somos o primeiro podcast da cidade de Sarzedo. Tem outro aqui? Já ouviu falar? Não que eu... Tem muita coisa aqui pra gente conversar hoje. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa. Tem muita coisa aqui. Apresente-se para o nosso público, Everton, para o pessoal saber do que a gente vai falar hoje no podcast. Então, resumidamente, eu sou o Everton Santos, músico, trompista, cantor, flautista. E vim aí contar um pouquinho da minha história para vocês, de acordo com o direcionamento do nosso querido Max e da nossa querida Agatha. Ah, que chique. Tá jogando Nós a estamos muito responsa pra nós. chique. Tá jogando a resposta pra nós. Eu pedi pro Everton mandar uma biografia, porque é chato falar de nós mesmos, né, Everton? A gente fica meio assim, ó. Eu não falaria, não. Eu não falaria, não. Mas ele mandou a biografia, eu queria que você lesse, porque tem muita coisa aí. Se é mais do que você tá falando aí, tá, ô Everton? Gente, eu vou ler aqui de forma bem resumida para vocês, tá? O Everton se iniciou nos estudos musicais no projeto de música de Sarzedo, né? A nossa cidade Graduou-se querida. pela UENG, apresentou-se em masterclass para diversos professores como músico convidado. Integrou as orquestras da UFMG, UENG, Orquestra Virtuose e Filarmônica de Minas Gerais. E Sinfônica de E Minas Sinfônica de Minas Sinfônica Gerais. de Minas Gente, é de Gerais. forma muito resumida mesmo, tá? Que tem um Mas textaço tem- aqui enorme. Tem coisa boa aí que não pode deixar de citar. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque aqui não tá. Com quantos anos que você começou? Eu tinha 10, em 2 meses eu iria fazer 11 anos. 11. Então, entre Nossa, 10 mas e muito 11. cedo. Você já gostava desses instrumentos? Não fazia ideia que era instrumento, não. Eu só conhecia saxofone. Menino de 10 anos, não. Mas é bom a gente citar aqui, mesmo alguns pensando... O Igor, gente,
Vamos falar, eu quero até aproveitar aqui, antes de entrar mesmo na conversa, esse é o nosso primeiro episódio, pessoal. Então, a gente não é profissionais da área de podcast. Então, se eu errar, vocês vão ter que ter paciência comigo. É porque até pouco tempo atrás a gente era só livers. Nós fizemos 4 lives, Igor. Nós fizemos 4 de lives teste. no Instagram de teste. Gente, o Igor é o responsável pela parte técnica aqui. Até queria agradecer, Igor Janotti, do estúdio Inbox. O melhor estúdio de BH. Pode vir, tá, galera? Eu não Muito queria bom. falar, eu queria dar a impressão que nós somos de Sarzedo, Igor. Porém, não temos estúdio em Sarzedo, né? Não temos estrutura Não pra temos isso. estrutura. Então, a gente veio para BH, mas a minha cidade conterrânea é Sarzedo, a do Everton é Sarzedo. E eu tô representando o interior de São Paulo, gente. Precisamente o Antenor. Precisamente o Antenor. Antenor é a cidade? Antenor é o É bairro. um bairro. Ah, é um Antenor bairro. Garcia. Mas aqui, ó, vamos lá. É o primeiro podcast. A gente tem um patrocinador oficial, tá, Igor? Que tá patrocinando o nosso podcast. É a Gráfica Y. Você conhece a Gráfica Y? demais, velho. Gráfica Y é a melhor gráfica Da cidade. da região metropolitana de BH. É a melhor gráfica que presta um bom atendimento e a melhor, impressão. E para o nosso convidado de hoje, a Gráfica Y mandou Tem brinde? presentinhos. Tem Presentinhos. brinde. Pode ele me tá chamar chique. toda semana pra fazer Gráfico podcast. Y, prestando um bom atendimento e uma ótima impressão. Mostra aí. Ai, que legal. Ó, gente, quem estiver só escutando vai ter que correr pro vídeo. Gráfico né? Y, nosso patrocinador. Você acha que o nosso podcast não tem patrocinador? Ó, Que chique, Boné. gente. Boné. quando Isso. tiver cabelo desarrumado, meu filho, Não olha atrapalha aí. o look, não. Não atrapalha, não. Valeu, Gráfico Y. Michele, né? Michele Lucas, Michele Gráfico Michele Y. Lucas. Ela Abração mandou até um pra vocês textinho. aí. Ela esqueceu. Tem mais coisa aí. Abre Gente, aí, a gente quer É ver. 2 sacolas, tá? Pra quem- Gente, a Gráfico Y, ela é uma gráfica completa. Ela faz todos os tipos de personalizado. E agora ela tá entrando num ramo, Igor. Aí eu dou valor. Cruzeiro, gente. Não Blusa. é qualquer coisa. Blusa personalizada. Abra a blusa aí, ó, que tem Pra duas. mostrar pro pessoal. Abra a blusa aí. Se já quiser até usar ela, não vai ficar legal, não vai combinar com você agora. Mas é uma blusa personalizada. E você sabe que a gente vai colocar aí atrás Everton Santos, não sabe? Que top. Gente. Que a Gráfica Y, junto com a Peleco Sports, ela faz blusas personalizadas. Tem mais blusa aí. Blusa Blusa personalizada. Ó, Com não é o só nome. uma, não. É 2. Duas. Essa daqui vai dar briga, né? Do Atlético, coisa e tal. Mas você é cruzeirense? Eu sou cruzeirense. Aí já tem um ponto negativo. Já tem um ponto negativo. Você é o quê, Igor? Americano. Você fugiu muito da curva, Igor. O Breno é o quê? Você é o quê, Breno? Gente, o Breno é o nosso diretor de áudio. Atleticano? O Breno é um cara gente boa. Olha, desse jeito pode me chamar toda semana, tá? Pra fazer podcast. Tem uns lembrancinhas aí, gente. Se você Tem quiser. adesivo, tem tudo aqui, gente. Que Gráfica legal. Y é a gráfica que está aí patrocinando o nosso podcast. Não só nesse, mas nos outros episódios também. E espero que você goste aí desse presentinho. Já gostei. Muito obrigado, Michele e Lucas. Sucesso para vocês. Galera, não deixem de conferir os serviços deles, que são sensacionais. Você já fez serviço lá? Várias vezes. Olha Top. só. Não é só porque está sendo gravado, não? Com certeza não. Mas se fosse ruim, você falaria? Claro. Ao vivo aqui? Ô, Falaria não. eu sou uma das pessoas mais sinceras que tem em Sarzedo. Eu quero rapaz. ver. Eu vou te perguntar umas coisas aí da galera da cidade. E se você... Nossa, já pensou? Perguntar uns Mas aí a podrão? gente entra aí numa coisa que se chama índole e caráter, que aí já não é mais Caráter. comigo. Aí é ética, né? verdade. Ética. Mas vamos lá. Continuando a nossa conversa, onde a gente estava? A gente parou em Bom, algum... o Everton falou que iniciou aos 10 anos, né? Surgiu como? Do nada. Então, eu estava em casa fazendo nada, eu ficava pegando uma garrafa de litro de... Aquelas garrafas Pet. de pet, e ficava batendo e cantando assim, ó, igual maluco. E aí minha mãe achava... Eu era muito tímido, né? A minha mãe achava que eu tinha alguma coisa, algum Algum transtorno, problema. alguma coisa, assim. Às vezes uma hiperatividade, um TDAH, qualquer coisa. E aí, tudo que ela tentava, né, me colocar em alguma coisa, nada eu aceitava. E ela fez inscrição escondido no projeto de música. Então foi tudo intervenção Eu da cheguei sua mãe. em casa, na verdade, o projeto passou pela escola.
E eu não quis fazer inscrição, porque eu achei que era banda de igreja. Eu não achei que era banda de música. E banda de igreja Todo mundo, já gente. tinha o grupo do meu irmão. Então, para que eu vou fazer inscrição num negócio que já existe, né? E aí minha mãe foi caladinha, conversou com o maestro para eu fazer uma inscrição, né? Uma tardia, digamos assim. E aí Já eu fui tava lá, rolando o projeto. já tinha começado uma Na semana. escola. Eles passaram na escola para ver quem tinha interesse. Eu lembro essa Você época. estava lá nessa época, você com Mas eles certeza vai. passaram na estadual. Passaram em todas as escolas municipais e Você estaduais. estudou na Ernesto? Na Ernesto, na época eu era do Marinete. Você é mais velho que eu, Everton. Eu sou mais velha que você, Claro não. que não. Olha aí, gente, me colocando. Max, Peraí, eu sou Max. mais velho? Você é mais velho, Max, é só olhar pra mim, olha aqui. Não é. Olha É só aqui. olhar. Quantos anos eu tenho? Você deve ter uns 30 e poucos. Quantos anos eu tenho, Igor? Gostei dele. Não, aí o Igor... Eu não vou falar a minha idade. Ai, gente. Eu vou falar, eu tenho 30 e poucos. Mas é muito poucos mesmo, é muito pouco. São bem pouquinhos. Porque eu lembro nitidamente quando eles foram na escola, eu sou da Ernesto, não sou da José Pereira. Ernesto é uma galerinha Mas, mais... amor, lembra que você repetiu de ano? Talvez é por isso. Você tomou bomba, você foi bombado. Você tem quantos anos, Everton? Eu? É, Quantos anos que eu tenho? é. 29. 20. Então, foi isso mesmo. Porque quando eu tava... Tá vendo? isso Ele mesmo. tomou bomba, gente. Cara, eu lembro, quando eu tava na 5ª série, o Everton tava no 4º ano na Marinette. Aí era isso, porque... Não, eu acho que eu não acertei muito nas contas, não. Mas eu tava na estadual e você tava na municipal, que é a Marinette. Era uma coisa assim. A Marinette é a escola da nossa cidade, pessoal. E a Ernesto é a escola estadual. E eu não fui porque, cara, eu não gostava. E eram instrumentos específicos, que era tipo trompete, saxofone, clarinete. aqueles grandão. Nada a ver comigo. Eles não falaram, né, assim, os professores da escola não explicaram tão bem. Eu não fui porque eu E andava aí de skate, passava velho. uma lista, assim, tinha que pôr o seu nome para fazer inscrição, para Aham. fazer... E aí não fiz, falei, a banda de igreja eu não vou querer, não. Porque uma das professoras falaram assim, Ele é ótimo. ah, Não, na vocês igreja vão- eu não vou tocar. vocês vão fazer, e assim, vai ter oportunidade de tocar na igreja, Mas é porque minha família já tem um grupo de igreja, né? O meu irmão e minha irmã, copy nós temos deles um não grupo. foi muito boa. O E aí eu não storytelling. entendi aquilo, um menino de 10 anos. Ah, gente, pelo amor de Deus. E aí a minha mãe chegou no maestro e pediu para eu fazer o teste, né? Depois da inscrição. Fiz o teste, passei e deu no que deu. Deu no que deu. Dá até um filme, né? Deu Tá? no que deu. Realmente. Mas aqui, Everton, ó, sua mãe só te escreveu porque a música, ela é presente na sua família. Você entende isso? Porque eu tô Sim. de fora, eu posso até falar besteira aqui, porque eu sei que seu irmão é um baita músico. E eu acho que ele é um músico de maneira mais alternativa. Ele não Tão galgou. específico. Ele não galgou. Assim, eu não sei, eu não conheço o Mazinho, eu conheço de ver ele em casamentos, a banda MP4, que é uma banda referência na nossa cidade. Eu já vi ele tocar, porém não conheço a história dele. Então, posso citar aqui de maneira errônea, mas a falta do saber da vida dele. Ele estudou música de maneira... Não, o Mazinho, na verdade, ele trabalha com jardinagem, ele tem uma empresa de jardinagem, mas ele também é músico, mas ele não estudou. Como ele aprendeu música? Digamos que o Mazinho é um autodidata. Ele Mas além do aprendeu praticamente Mazinho, na sozinho. sua família tem outro? Tem a Neia, a nossa irmã mais velha, que também canta. Então, nós 3 temos um grupo na igreja. Só que, nessa época, eu não era do grupo da igreja. Seu pai e sua mãe é músico, tem alguma coisa? Não. Minha mãe canta, Mas- afinadinho, meu pai também, mas ninguém nunca... A voz. Nada Mas muito... a mãe, olha só, a mãe do Everton viu, porque o Mazinho, o irmão mais velho dele, já respirava música. Ele era aqueles caras que levava violão pra Eu escola. acho que minha mãe tentou me inserir nesse meio porque eu era muito tímido, não conversava com ninguém. Ela queria te Então, Era uma socializar. forma, era uma Ia ser tentativa para uma ela. tentativa de socialização. Porque eu Legal. realmente era assim, não conversava, nada. Aí, depois da banda, virou essa coisa aqui que vocês conhecem. Cara, Virou grilo falante. Literalmente falando. se sua mãe tivesse escrito, você chegaria aonde você chegou hoje? Porque o que você chegou... Me dá o celular aí. Porque você chegou em coisa muito interessante aqui, o Everton. Você fez umas paradas que não é todo músico
Realmente. E o Breno Tem que sabe. ser doido. O Breno sabe, porque o Breno é músico e estudou teclado. Então, naquela época, você não tinha nem idade pra saber também se você gostava ou não gostava, né? Era tudo não muito tinha, novo. não Mas tinha hoje... maturidade nenhuma para nada. E hoje é uma coisa que você fala, não, Não tem jeito de amo. viver sem, não, mãe. Se Nossa, tirar, Mas aqui, ó, faz parte de você hoje. literalmente. você ganhou o Que legal. concurso, foi premiado no concurso BDMG, Jovem Músico, 2014. Que prêmio é esse? É um prêmio onde você faz uma prova e eles te dão a oportunidade de fazer um recital. Da forma que que você legal. quiser. Eles te dão um tempo e você faz um recital, leva as Você pessoas foi. que você Você quiser. você é bicampeão. Você ganhou 2 vezes? Ganhei 3, eu acho. 3 vezes? Só que aí não deve dar 3. Tá Eu aqui acho. 2. Você pôs 2 aqui. É sua biografia. Não dá pra ler isso aqui, senão vai ser Que eu ganhei com um textão. grupo e ganhei solo. Foi só Ah, Em duas. 2016, se você foi. Porque teve... 2016, ele foi vencedor do concurso Jovem Solista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. É fácil ganhar isso aqui? Não, porque é muita gente concorrendo, né? E escolhem, na minha época, foi um instrumento de cada sessão. Então, sessão das cordas, dos metais, piano e sopros, que é as madeiras, né? Você foi um dos brasileiros selecionado pela... E não sei nem ler isso aqui. Orchestra of America. Como é que é? Orchestra of the America. Orquestra da América. Isso, Orquestra das porque Américas. eu sou muito bilíngue. Não é porque eu estou da Antena que eu não sei entender o inglês. Orquestra das Américas. Você ganhou a tal das Orquestras das tal. Américas em 2019, realizando uma turnê no México. No México. A gente passou por mais de 12 estados tocando. Nessa orquestra foi muito legal, porque foi o meu primeiro contato com músicos de outro país, né? Apesar de eu ter ido na Alemanha em 2015, esse tour do México, ele era muito mais amplo. Então, muito, muito mais gente de muitos outros países, muitas outras línguas, né? Então, e aqui? E uma pergunta, você já falava inglês? Eu já estudava inglês. Digamos que eu já falava... Consegui entender? Não, dava para falar bem, assim, um intermediário avançado. Entendi. Porque eu estudo inglês desde os 12. Mas você também era uma criancinha, né? Bem pra frente, né? Bem Cara, se preparando pro futuro, né? Um cara, Com 10 anos. Um cara de Sarzedo ganhou. Tem mais coisa aqui que nós vamos ler ao decorrer. Tem mais coisa aqui. Esse do México foi que você dançou o samba? Esse do México eu dancei o samba. Igor, Que legal. o Breno mandou para você no WhatsApp. Que se tiver, você vai ver. Aí eu tava lá no Instagram mexendo, de repente... Essa foi a sua primeira ida fora do... Não, no México eu já tinha ido na Alemanha uma vez. Mas que na Alemanha você não postou na muita Alemanha coisa, postou? Fiquei só 15 dias. Na Alemanha não tinha essa coisa de rede social. Igual tinha. Então ele já Apesar tinha de ser ido pra 2015, Alemanha. né? Eu não sabia da Alemanha, não. Fiquei sabendo hoje. Mas do México eu sei que você postou. Aí eu, de repente, eu não falei, gente, mas eu sou fotógrafo, trabalho com fotografia já há alguns anos. Não são tantos anos assim. Comecei em 2013 e esse ano faz 10 anos. A minha esposa também, ela é fotógrafa, que me acompanha. Então, já conhecia o Everton, já conheço o Everton de trabalhar juntos... Em vários eventos. Em vários eventos. Não é isso? É. E eu conhecia o Everton. Eu não sabia que ele era tão dedicado à música, eu não sabia desses prêmios que ele ganhava. E, de repente, eu vejo ele lá no México, me aparece lá no México, dançando samba no concerto. E sambando na cara, assim, ó, sambando. Gente, o que o Everton tá fazendo lá? O que ele tá arrumando da vida dele? Porque eu nunca fui no México. Os concertos da Orquestra das Américas, todo final de concerto, os países ali que estavam inseridos na orquestra, então todos os integrantes de cada país juntavam e faziam alguma música típica do lugar, uma música cultural. Só que o concerto, a música de encerramento do concerto sempre era o Tico-Tico no Fubá. Então, meio que a gente saía na vantagem, né? E aí, nessa hora, eu não tocava, eu levantava do naipe e ia dançar. Eles pediram pra você fazer isso? Eles pediram? O maestro, no primeiro ensaio, ele perguntou se tinha algum brasileiro que sabia sambar. Aí eu fiquei caladinha. Aquilo foi assim, espontâneo, Everton? Literalmente. Aí eu, quietinho assim, aí os meninos brasileiros já me conheciam e falaram, o Grilo dança.
Eles me colocaram na frente da orquestra, assim, para o mais ver se eu dançava mesmo. Mas isso Aí- foi tudo ao vivo, no momento da apresentação? Não, isso foi no primeiro No primeiro ensaio. Ah, no ensaio. primeiro ensaio. Aí eu dancei, aí ele falou, não, então todos os encerramentos de concerto você vai dançar o tico-tico. Aí eu, beleza. E aí os brasileiros sempre tocavam alguma coisa juntos e depois tocavam o tico-tico para encerrar o concerto. Ah, foi Caramba, ali. que legal. Foi ali que eu vi o Everton. Ah Ah lá, lá, aí ó, gente. não tô mentindo. Gente, Olha só. que legal. Foi aqui, Everton, que eu comecei a te olhar diferente. Gente! Não que eu já não te olhasse, porque o seu dom é muito peculiar. Depois a gente entra nisso. Gente, os rostos são os melhores, né? Olha, todo mundo tipo assim, uau! E ali é cada um de um lugar, não é? Caramba. Tem as bandeiras, ó, tem Venezuela, tem Cara, eu falei, o que o Everton... Chile. O que ele tá arrumando? O que o Grilo tá Canadá. fazendo... E nem pra me convidar, pra me... Fazer as fotos, né? Eu iria com o maior prazer. Claro que ele iria. Não ia perder uma oportunidade dessa, Vou né, mandar um gente? e-mail lá pra Eu ele. mal não tô conseguindo sair de Sarzedo. Tem o vídeo? Olha só. Gente, que legal. Nossa, se você pôr o vídeo, se eu conseguir o vídeo... Aí eu vi pro Everton, falei, gente... E aí você pesquisa, né? Que você acho que eu não pesquisei, porque você deixou muito claro lá na sua postagem, e foi até Facebook, nem era Instagram nessa época, né? Eu postei no Instagram, que compartilhava com o Ah Facebook. lá, olha só o que o Everton fez, pra não falar que eu tô mentindo. Ele chegou sambando na cara da humanidade. Foi sambando, Everton. Nada. Olha só, ah lá, ó. Ah lá, Everton, para, só. Gente, sambista profissional. Quem é Coitado Globeleza? de mim. Quem é Ô, Globeleza? Everton, Caramba. você é ousado. Que legal. Não, gente, Que isso- mas Porque isso não tem nada a ver. é Brasil, né? Nós é Brasil. Isso aí não tem nada a ver com música. Não. Não, mas é com no arte, sentido né? da arte, mas você foi pra tocar um trompete e acabou Trompa. Trompa. Desculpa. Gente, ele cismou que eu toco trompete. Não Você é até trompete, me é desculpa, trompa. tá? É porque eu posso errar, é porque meu cérebro Cérebro. entendeu que é trompete, então pode ser que eu fale mesmo. Eu tenho essas Mas dificuldades. toda hora que ele falar, eu vou falar, é trompa. Tá tranquilo. Pode me corrigir. Eu vou começar a rir da você. Pode. Eu sei que eu vou errar, então já tô deixando claro aqui. Você foi lá pra tocar trompa e acabou sambando. Também. Na cara da humanidade, tô brincando. Você sambou na cara da humanidade, porque o mundo inteiro tava voltado. O mundo inteiro que eu falo é no Mundo sentido musical, musical, né? Porque aquilo ali é uma... Eu falei assim, o Everton tem alguma coisa a mais que os outros não têm. É Porque porque, na verdade, ele o foi Brasil... selecionado, o único Mas o brasileiro Brasil em si selecionado. tem essa questão mesmo, que as pessoas de fora enxergam muito a questão do samba aqui, né? Só que eu não sei, hoje, né, olhando assim de uma forma literal, eu não sei se é tão positivo. Por exemplo, ali foi. Mas eu acho que as pessoas têm muita a questão do carnaval do Brasil em si, que eu acho que não é uma visão tão positiva. Você acha que você lá fora você acha que tem esses olhares assim um pouco pejorativo, né? Digamos assim, entre Eles aspas. têm mais com o funk, pelo menos assim, com a experiência que eu tive, eles falam daquela dança que as meninas dançam rebolando, assim. Ai, tem Mas que falar eles- assim, todas, queridas, Eles porque são todas... muito apaixonados por a cultura brasileira, esse calor brasileiro, né? E essa isso você coisa mostrou pra de- eles no samba, cara. Essa coisa de É porque, chegar é. e ser caloroso, né? Que eles não têm tanto isso. No México, sim. No Chile também o pessoal é bem assim, mas na Alemanha e nos Estados Unidos eu achei um pouco mais A cultura frio. do Brasil ela É é a cultura diferente, deles, né? né? Esse abraço no final, aquele abraço de brasileiro, aquele suor escorrendo, assim. Tem, mas não é a mesma coisa. Não é? Não é a mesma coisa. Eles não se juntaram todo mundo pra tentar sambar com você, os No caras, não? México, a gente tinha isso, porque os mexicanos são muito assim. Eles O- são o- muito os- povo picante, A né? Orquestra das Américas é mais os países da América Latina, né? Então, não tinha ninguém da Europa. Então, o pessoal da América Latina, tirando ali os Estados Unidos, que eu acho que é um pouco mais frio, o pessoal era mais caloroso, mas não é igual brasileiro. Ninguém é, né, gente? Tem como não. Brasileiro Tem mais é coisa que brasileiro. o Everton fez. Isso em 2019, tá? 2020 foi selecionado. Você selecionou... Eu queria Mas entender... tava na época da pandemia, não tava? Eu só Muito quero pandemia. entender, Everton. Eu quero que você depois me conte por que você foi o único brasileiro selecionado para isso.
Não, eu Porque não fui tem- o único. Eu e mais 8 brasileiros. Só que cada um de uma região do Brasil. Ah, Você tá. foi de Minas? De Minas, foi eu e tem um outro menino, Aziel, mas ele não mora em Minas mais. Mas Ele era Minas de é outro muito país. grande. E você cria de Sarzedo. Mas assim, só para você Parar ter uma no noção México. da Queria de Sarzedo quantidade, para... Ele tá é achando uma, que, é uma que não tá orquestra onde certo. seleciona, no máximo, ali 100 músicos. Tem alguma coisa aí. E é Você tá achando que foi falcatrua? são mais de 28 países que fazem as provas. Alguém Então não é te muita facilitou gente. lá, não? Meu sonho. Quem dera, né? Você Só não- que não. Que seu processo tivesse sido mais padrinho. tranquilo. Não, o processo é bem Porque rigoroso. você tá ganhando Para prêmio aqui. passar nessa prova do México, eu fiz 47 vídeos. 47 Misericórdia. vídeos. A gente É tem pior que do que a mandar- gente tentando fazer publi aqui. A gente tem que mandar inscrição até 1º de fevereiro. Eu me lembro que eu fiz 47 vídeos entre dezembro e janeiro. E na semana de mandar, eu não estava satisfeita e fiz mais 8. Fez outro. E aí eu fui selecionar de todos os vídeos que eu fiz para escolher um que eu achava que ficou interessante. Que isso, cara. E aí, para eu fazer o vídeo de uma forma que assim, eu estivesse dentro dos padrões para ser aceito, eu fui ver os vídeos de quem já passou. Era vídeo massa. Não era vídeo bom, mas cada um. É porque eles mandam um programa específico e uma peça livre escolha. Só que cada um tocou uma coisa. Então não tinha como eu Você não copiar. tinha uma base Mas também, eu fui né? ver, eu fui tentar analisar o que todo mundo tinha em comum. Uhum. E assim, por incrível que pareça, cada um tinha uma personalidade. Uma particularidade. Então eu só fui olhar assim para ver como é que o pessoal que foi aprovado fez. Conversei com quem foi aprovado. E aí eu Ele falei não assim, é bobo, não não, tem. gente. Ele não é bobo, Não não. tem só que tocar bem, você tem que... Quem te É um contou isso aí? conjunto, né? Quem te falou É um isso aí que você tinha conjunto. que fazer? Ninguém me falou isso. Quando eu comecei a fazer aula com a minha professora, a Alma, a principal trompista da Filarmônica, ela falou comigo, olha, você está começando a fazer aula agora, vamos colocar algumas metas. Então, tinha esse concurso, tinha um outro concurso de jovem solista, tinha um concurso... Como é que eu não ela lembro chama? mais. Como é que ela chama? Alma. A alma. Ela é americana. Ela toca na Filarmônica. E aí tinha essa prova da Orquestra das Américas. E aí ela falou, vamos tentar. Mas vamos tentar de verdade, né? E aí... É tentar para passar, eu sou né? muito, não diria metódico, mas eu não gosto de fazer nada mal feito. Então, já que eu vou Porque senão tentar, eu vou você tentar nem vai, direito. né? É, senão não Porque se não compensa. for para você sambar lá na frente de todo mundo, eu nem quero, Se não entendeu? for para tentar passar, para que você vai perder tempo, né? 2020, você foi selecionado para Masterclass com o professor Radovan. Radovan Vlatkovic. Ele parece que, pelo nome... Radovan é ele um dos parece- 10 melhores trompistas do mundo. Você foi selecionado para esse Um cara? amigo me mandou o link disso aí. Falou assim, Grilo, tenta a prova, né? Aí eu vi, a prova era 800... eu lembro que era em euros. Mas era R$800 para participar como ouvinte de uma semana de aula e 1.800... Isso eu já estou convertendo, porque eu não lembro mais o valor em euros. Era 1.800 para tocar durante uma semana para ele, todos os dias, online. Online. Que esse festival geralmente é presencial, mas por causa da pandemia, ele foi online. Então, a pandemia nem de tudo foi péssima, né? Teve a parte horrorosa. Mas a gente tenta focar ali no que Não, foi mas realmente, ok. a pandemia foi uma coisa ruim, mas também Para a teve... gente que trabalha no ramo artístico, foi Esse péssimo, cara literalmente. esse cara que selecionou, ele é nos melhores do mundo. Um dos Tá entre os melhores do 10. mundo. Ele é os 10 melhores do mundo. E aí acabou que eu De passei... trompa? De trompa? Eu passei, mas eu não tinha. Estava na pandemia. Esse cara de qual país? Ele é da Croácia. Croácia, eu acho. Croácia, não. peraí. Mas ele fala inglês? Ele fala inglês, ele fala várias línguas. tudo. Eu não lembro exatamente de onde ele é, mas é de um desses países. Assim. Que legal. E aí ele foi me mandou um e-mail falando que eu tinha aprovado. Eu falei com ele, não tenho dinheiro para pagar, porque estava na pandemia. Peraí. Então a gente estava com medo Você também. foi não sabia o que estava selecionado, mas tinha que acontecendo. pagar? Para você fazer aula com ele, sim. Porque isso é Primeiro- o que Mas isso é Masterclass. fora aqueles 1.800 que você já tinha pago antes? Não, ou isso... Não, Não. o Everton não pagou nada, Para na verdade. fazer o Masterclass, se você fosse aprovado, você tinha que pagar. Então Ah, tá, tá. peraí. Primeiro você é Faz selecionado. isso, depois você paga. Depois o cara, ele te olha pra você. Como é que é a seleção? se É você- vídeo também? Esquema de A vídeo? gente manda vídeo e ele seleciona os E alunos. fala assim, gostei de você. Então, depois que o cara gosta de você,
Você tem que pagar os 800 ou os 1.800. Isso, para a instituição. A instituição é Marvão É Academy, a que é uma Academy, instituição de Portugal. Ah, Então, que legal. ela traz ele, eu não sei se é todo ano, não sei como funciona, mas eles trazem músicos para dar masterclass para alunos selecionados. Assim. Você arrumou os 1.800? Claro que não tinha. E aí? Eu consegui arrumar R$800. Falei assim, que era o querido, de é o que eu ouvinte. posso. Porque assim, eu não pensava que eu fosse passar, porque ele é um trompista super reconhecido, super renomado. E muita gente ia tentar essa prova, muita gente boa. Então, O mundo inteiro, na verdade. quem soubesse, com certeza ia tentar. Só que estava no meio da pandemia. Eu não estava, assim, muito bem financeiramente. Ninguém estava, né? Tava. Ninguém estava bem A não ser emocionalmente as empresas também. que faziam luvas e máscaras. Aí esse pessoal realmente estava muito Realmente bem. estava mais tranquilo. Álcool Mas E também, álcool o gel, álcool e depois gel. inventaram aquele negócio de bater o pé para sair o álcool, né? Aí realmente esse pessoal estava bem. Mas assim, e a gente não estava bem emocionalmente, não estava bem fisicamente, não estava bem de jeito nenhum. Nada. Então, tudo era mais difícil, né? E aí, eu falei com ele, falei, olha, queria muito participar, mas eu não tenho recurso para bancar a semana inteira de masterclass. E aí, ele foi e conseguiu de eu pagar para ser ouvinte, mas sendo músico ativo, né? Que era para tocar. O cara te deu um boi, na real. Então, ele me deu como se fosse aí ele conseguiu uma bolsa para mim. Na verdade, foi isso que ele conseguiu. Ele falou que ia olhar com os organizadores. E ele você sabe que conseguiria uma bolsa. E isso é até ruim de falar aqui, porque os outros caras não teve isso aí, não. E eles vão ficar sabendo agora. E eles talvez. Mas é os escolhidos de Deus, gente. É tipo assim, O era que esse cara viu em você pra te dar essa moral? Eu não sei, mas eu sei que eu gostei, porque foi um dos foi melhores o que te masterclass da minha possibilitou, vida. né, cara? Porque imagina perder uma oportunidade dessa por não ter dinheiro. Mas assim, gente, se eu não tivesse os R$800, que eu só tinha os 800, eu ia dar um jeito. Ia ter cartão de Eu também crédito, acho que você ia fazer ia vender alguma coisa. um órgão, talvez, quem sabe. Um rim. Porque, né, O sei. Everton. Porque era uma oportunidade que eu não sabia se eu ia ter de novo. Então, eu estava Você tinha que ter literalmente trago a disposto. trompa. Você tinha que ter trago a trompa pra você tocar. Pro Igor ver você tocando e pra ele te avaliar se você é bom. Eu vacilei. Eu tinha que ter pedido pra você trouxer a trompa. O Mas aí fica Igor pra um e outro- o Breno. Para um outro Pra uma podcast outra- com mais brinde. Porém, É porque também você tá vindo de passagem, né? Daqui a pouco ele já Porém- tem que voltar, gente. eu tenho que chegar nisso. Ele não mora no Brasil Ai, mais. gente, vocês estão achando Ele que tá mora... Ele ensardedo falou ainda? que é Londres. Nova York? Como é que é onde você mora? Nova York, na cidade de Rochester. Rochester. Que isso, Rochester, bem brasileiro. Rochester. Que E aqui, legal. ó. Mesmo ano... Não tem vaga lá, não? Assim, pra voltar? E ele nunca me convidou pra esses lugares. 2020, ele ganhou... Olha, que absurdo. Você ganhou muita coisa. Você tem muito prêmio, né? E agora, eu não vou ler aqui, não. Se der, a gente lê aqui. Participou de festivais nacionais, internacionais. Já viajou 4 países. 4. Primeiro foi a Alemanha. Segundo, México. Depois o México, depois o Chile Chile. e agora Estados Unidos. E hoje Caramba. você mora nos Estados Unidos. Você estuda numa escola... Qual é o nome da sua faculdade? Eastman School of Music. Ai, gente, que chique esses Como é nomes. que é o negócio aí? Eastman School of Music. IF School of Music. Falei, bem brasileiro o modo de falar, né? Mas é aí que tá o bacana. Bem das sarzedo. culturas. Bem brasileiro. sarzedo, tá? Sarzedo. Até me ajeitar aqui pra ficar mais bonito. Cara, você foi pra lá e tá fazendo mestrado? Mestrado em trompa e literatura. E lá Performance você e mora literatura. na faculdade? Porque eu tenho essa curiosidade, se as pessoas realmente Não, moram... eu não moro no campus da faculdade. E, geralmente, quem mora no campus da faculdade são os alunos de bacharelado. Ah, Eles tá. meio que são obrigados a morar lá os 2 primeiros anos. Não é toda faculdade que é assim, mas a maioria. No meu caso, que é um curso de pós-graduação, eu meio que me viro, né? Então, eu moro próximo da faculdade, mas não no campus da faculdade. Entendi. Everton, alguma coisa você fez pra parar lá nessa faculdade? Porque você podia ter escolhido... Alguma coisa- revoltado, tá? Ele tá achando que você... Hoje eu vou Amor, você saber. tá achando que ele não é merecedor, que ele não é competente? Não, eu quero saber o que ele fez, porque eu também quero estudar fora do meu país. O que ele fez, eu vou tentar descobrir hoje aqui nessa conversa, porque da sua faculdade toda, Everton, você me contou uma questão em off, que você é o único brasileiro lá, que estuda lá. Não. Teve um Tem tempo atrás. mais 3 brasileiros. Mas É,
conta. Eu sou o único brasileiro da minha turma de trompa. Você é um brasileiro da sua turma de trompa. Mas por que, se tem tanta escola de música no Brasil, por que você sair daqui e ir para um outro país, que não é o seu país, que não é a sua cultura, para estudar música? Não podia estudar aqui no Brasil, não seria mais fácil? Muito mais fácil, mas a gente não tem o mesmo nível de ensino. Não que o Brasil seja ruim, Sim. é porque o tipo de educação dos países de fora, Alemanha, Estados Unidos, eles te dão uma base maior e uma visão melhor e dão muito mais oportunidades. Então, a gente cresce muito mais e a gente pode trazer isso para o país, né? Então, no Brasil, a gente não tem tantas universidades quanto tem nos Estados Unidos, quanto tem na Alemanha. Nós não temos tantos grupos como orquestras, quanto coros, igual a gente tem fora do país. Sim, sim. Então, você indo para fora do país, além de você ter uma estrutura musical, onde você vai conseguir adquirir coisas que você não vai conseguir adquirir aqui, você ainda tem a oportunidade de viver dentro da cultura e aprender de uma outra forma. Então, você não só cresce como músico, mas como ser humano também. Tá bom, então. O Breno, o nosso diretor de áudio, ele é formado em piano pela Bituca. Ele quer estudar lá nessa faculdade sua. Ele quer estudar nessa faculdade sua aí. É só ir estudar? Não, aí tem um processo longo, né? Árduo. Nós temos aí a prova de inglês, a prova de instrumento, um texto Então você que a tem gente que ser aceito fazer. pela universidade. Tem que fazer uma aplicação. Então, como é que funciona o processo? Bem resumidamente, mas se quiser que eu entre mais em alguma coisa. A primeira coisa que eu falo para qualquer um que quer estudar fora é: você estuda inglês, porque a sua nota de inglês é que vai te possibilitar tanto ir quanto ganhar alguma bolsa. Tanto ir O quanto Breno, ficar. o Breno fala inglês, ô Igor? E não vai dar para você, tá, Breno? O Breno O não Breno dá. já foi desclassificado. Então, assim, todas as universidades têm uma nota E não dá específica. aquele inglês meia boca. Não Não vai dá. passar nem no início Aquele da língua. hi, goodbye. Aí, tipo assim, o pessoal vai perguntar alguma coisa e fica, what? Muita gente me pergunta assim, que eles veem música, né? O pessoal que é leigo, eles veem música e não acha que a gente estudando, tocando, você não precisa falar, né? Porque música é uma linguagem de expressão. Uhum. Então, realmente, se eu for para um festival na Alemanha, eu não preciso saber alemão para tocar ou para fazer as coisas que o maestro vai pedir, porque essa linguagem é universal. Mas eu estou em outro país, eu estou em outro sistema educacional, eu estou em outro sistema cultural, sistema social. Então, eu preciso saber um inglês num âmbito mais amplo, para eu conseguir não só me comunicar, mas para eu conseguir me portar dentro do país. Então, não é simplesmente só saber falar. Você tem que saber a estrutura, tem que saber o que, né, as nomenclaturas. Eu tive várias situações digamos que roia, mas não vejo como roia. Tive que ir no É uns banco fazer cartão, perrenguezinho tive chique. que tomar vacina, Mas- tive que comprar algumas coisas que a Mas gente tem aqui, no ó, Brasil, que é muito diferente. quem falou essas coisas aí que você tá me falando pro menino que começou, que a mãe matriculou lá na aula do Joani? Quem contou essas paradas pra você? Foi a menina do inglês? Não, foi a internet mesmo. Isso aí tá muito claro lá na internet, se a gente pesquisar? Tá, hoje a gente tem Eles têm recursos, tudo, só não né? aprende quem não quer. Assim, eu Tá lá falei disponível, gratuito falei pra qualquer com- um, pra qualquer... vários sites. Conversei muito com o Joani, a esposa dele é Karine também. Karine me ajudou muito no processo de estudo, de como que organiza os estudos. E a minha professora também, né, no processo de aplicação. Sim. Então, primeiro você tem que fazer um processo de aplicação longo, onde você manda um vídeo, chama uma pré-seleção. Pré-seleção. Então, geralmente são... Vai precisar ir, meu amigo? Gente, eu vou ter que ir embora. Ah, Minha esposa vai ter Eu que tenho ir. trabalho pra fazer agora. De- Aí depois, grava bonitinho, tá? Que Pode depois eu vou gravar? ter que assistir o meu próprio podcast. Então você vai ir? Eu vou. Vou ficar só Vocês eu, ficam, tá? só Me eu e o representa. Everton. Aí você representa a minha pessoa aqui, tá bom? Tchau, tchau. Muito Tchau, prazer. querida. Adorei conhecer você, até a viu? A gente se próxima. encontra pra poder conversar mais, tá? Com certeza, vamos marcar uma pizza. Vamos marcar. gente. Você paga, então. Oh, toda hora. E agora vai ser de frente com o Max. Não é de frente com o Gabi. Achando tanto nesse podcast. Você tem óculos aí, Igor? Tem não, né? Esse aqui atrapalha você ficar aqui, Igor? De boa, né? A seleção pra ir pra lá.
Então, primeiro, eu tive que selecionar quais universidades que eu tinha interesse de ir. Então, como eu sou músico, eu vou ter uma matéria que se chama trompa, eu vou ter que fazer aula individual com o professor. Eu fui selecionando os professores de acordo com a linha de estudo que eu acredito, que eu gosto. Sim. Então, selecionei aí umas 12 universidades. E dessas 12 universidades, eu selecionei as notas de inglês. Então, fui vendo, né? Quais eram as notas de inglês de cada uma. E depois eu selecionei as universidades que eu gostava, dentro das notas de inglês que eu achava que eu conseguiria tirar ali. Então, eu organizei assim, uma universidade mais difícil, uma mais ou menos e uma mais fácil. Essa Não aí... fácil de entrar, mas fácil a questão do inglês, a nota do inglês mais baixa, para eu ter um parâmetro, né? E aí, eu selecionei 4 faculdades, das 4 que eu tentei, eu passei em 3. Você selecionou 4 e você passou em 3. Passei em 3. E aí... Tá, dessas que você selecionou uma difícil, uma média e uma fácil. Mas lembrando que não é fácil de passar, gente. É fácil em questão da nota de inglês. Vamos pôr assim, uma que a nota de inglês é mais alta, que a nota de inglês é mediana e que a nota de inglês é mais baixa. Sim. Isso daí... Só nível inglês que você está falando. Só inglês. Não estou falando nada de tocar. Sim. Então, aí eu selecionei de acordo com a minha realidade, né? Sim. Porque eu sempre estudei inglês, mas eu comecei a estudar inglês sozinho. Depois, lá em 2014, 2012, 2013, mais ou menos. Mas por intermédio de quem? Sua mãe? Não, por mim mesmo. Porque quando eu comecei a estudar música, eu vi que eu não tinha um plano B que funcionaria dentro de música. Então, eu não sabia se ia dar certo. Então, eu falei, se não der certo, eu preciso ter um plano B, mas eu preciso ter um plano B que vai somar com o que eu já faço agora, para não me atrapalhar e não tirar tempo daquilo que eu já faço. Sim. Então, eu entrei num curso de inglês, em 2013, mais ou menos assim. E aí, eu fiz 6 anos desse curso de inglês. E depois continuei estudando algumas coisas. Fiz aula particular. Mas deixa eu só entender. Por exemplo, assim, ó. Você fez o curso de inglês, mas na premissa, se não der certo a música, você vai no sentido de ministrar... Trabalhar com línguas, que eu sempre gostei dessa área. Então, você não deu certo na música, você vai para o inglês. Sim, eu sempre gostei de outros idiomas. Ensinar o inglês. Também, e de aprender outros idiomas. Porque o inglês ele é amplo, né? Você pode trabalhar em várias coisas. E o inglês ele é porta de entrada para várias coisas. É verdade. Então, eu pensei aliar uma coisa com a outra, porque era a única possibilidade que eu tinha dentro da música. Que a gente tem que estudar muito. Então, né, o início da música ali, depois tem um ano que você está ali tocando, começa a vir desafios, começa a vir outras coisas, a demanda de estúdio, de hora, tem que aumentar um pouco mais, e por aí vai. Então, para você manter, para você evoluir, dependendo do nível técnico que você quer atingir também, que tudo depende do que você quer para a sua vida. E isso, para mim, sempre foi muito claro. E aí faz esse processo todo, né, do inglês, passa na nota. Na nota o exame é o TOEFL, que vai testar todas as 4 habilidades: falar, escrever, ouvir e ler. Isso não levando em consideração o ensino já consolidado, já absorvido da música. Não. E aí a gente tem também... Isso são 2 processos individuais. Sim. E aí você tem a aplicação da faculdade, que o professor vai mandar... Aprender a escrita, aprender a se comunicar, vamos dizer assim. Mas nesse nível você já tem que saber fazer isso. A prova é só para atestar que você consegue sobreviver num ambiente americano. Então, é a mesma coisa de um americano vir para o Brasil estudar a música brasileira. Ele consegue se comunicar a ponto de conseguir sobreviver, de conseguir se virar? A prova vai te atestar isso. Você consegue sobreviver no ambiente acadêmico. Pelo menos essa é a minha visão, né? E aí tem a prova específica da faculdade. Eu tive que fazer uns 12 vídeos, que geralmente são 3 concertos ou 2, e alguns trechos orquestrais, que são trechos de orquestra onde o instrumento faz solo, que geralmente são difíceis. Então, a partir disso aí, a gente manda essa gravação. Se você for aprovado, aí você vai para a fase final, que é uma audição presencial, ou, no meu caso, que estava durante a pandemia ainda, foi uma audição ao vivo. Então, eu não precisei ir fazer a prova, mas eles têm essa opção até fora
Fora da pandemia, eles têm a opção de fazer uma prova ao vivo, né, online. E aí, se você passar nisso tudo, aí sim, você De é 4, aprovado. você passou em 3. Passei em 3. E essas 3, era fácil nessas coisas aí que você mencionou? As 3 exigiam, basicamente, a mesma coisa musical. Só que, dentro das 3, tem as concorrências. Sim. Então, essa faculdade que eu estou é muito concorrida. A faculdade, a mediana, né, que a nota do inglês era mediana, é um pouco menos concorrida. E a terceira universidade, que era a minha terceira opção, era menos concorrida. Mas não quer dizer só que é melhor ou pior. Quer dizer localização também. Então, essa faculdade está em Nova York, essa faculdade que eu estou. A outra faculdade era de Washington, a outra era de Ohio, na cidade de Bowling Green. Então, é muito mais afastado. Então, menos alunos têm interesse de tentar provas lá. Os professores são menos conhecidos, mas não necessariamente quer dizer que a faculdade é ruim. Sim. Então, tem essa coisa do prestígio da faculdade, do reconhecimento. Então, isso tudo vai Conta, né, na verdade. vai fazer a pontuação e a nota de corte aumentar. Porque, na verdade, pelo que eu entendi, essas faculdades que têm esses critérios, boa localização, bons professores, acaba sendo as escolas que... Mais visadas pelos alunos. mais concorridas. Sendo mais concorrido, o processo seletivo é mais rigoroso e criterioso. E as próprias faculdades... Selecionam os próprios alunos para ser... E as próprias faculdades selecionam os bons professores, né? Conseguem bons professores para atrair os alunos. E é nisso que... Eu não queria saber muito sobre música, que, na verdade, eu não sou músico, embora a música ela flerta muito com o meu ofício, que é a fotografia, pelo fato de ser arte. E a arte em si, ela é algo muito peculiar. A gente pode falar de música? Pode, de maneira técnica, pode. Porém, não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje com você. E a ideia do podcast é saber compartilhado. Eu quero contar, eu quero partilhar com você um pouco do meu saber e vice-versa. E eu acho que o seu saber, ele muito me intriga, porque me intriga nesse sentido. Um cara que viveu na minha cidade, você estudou na Ernesto? Estudei na Ernesto. Estudou na mesma escola que eu, teve acesso aos mesmos professores que os mesmo diretor, que até hoje é o mesmo, o Júlio, tá lá, né? Tá lá. Júlio é um patrimônio tão... Júlio é imortal. Encontrei o Tim esses dias, o Tim de Educação Física. Também tá lá, com certeza. O Tim, não, e tá lá, eu tava no negócio, o filho dele também é artista, o filho do Tim, Gabriel. Mas eu queria saber, e embora eu não vou conseguir ter uma resposta muito clara dessa pergunta, eu queria saber o que te levou até lá. Na verdade, eu consegui entender aqui eu consegui observar alguns pontos que você acabou de me dizer. Um desses pontos foi a sua primeira professora que te fez fazer um vídeo mais consistente para você ser selecionado. Na verdade, não é a minha primeira, né? É a professora que me ajudou no processo de aplicação. Então, foi me orientando, tanto a Karine quanto o Joani também. E sabe, o Joani também, que também ele que te colocou o apelido. E que hoje é o seu apelido, você é conhecido assim. Sabe por que eu quero tentar entender isso? Sabe por quê? Porque senão parece que é muito fácil você ser selecionado para representar o seu país no México, ser convidado para ir para a Alemanha, porque... E você tem uma coisa... Lá vem. Você tem uma coisa que eu acho que todo mundo percebe, não somente eu. Você tem uma humildade que muito intriga, porque você, no momento nenhum, você é muito discreto. E você não... Se eu não te pedisse a sua biografia, eu fiz questão que você me mandasse, porque eu não ia saber de nada disso. E você não ia falar que ganhou essas tantas de coisa aqui. Não ia, Everton. Você não ia falar.
eu fiz questão que você me mandasse, e tem até mais coisa ali, que você, outros prêmios que você ganhou, mas você fez muita coisa, cara. E o cara que te acompanha na nossa cidade, e não só na nossa cidade, no estado, ou até mesmo no Brasil, pelo fato de você ser um músico internacional, eu quero que esse cara entenda que o que você fez, o que você precisou fazer para chegar onde você chegou. Não que chegar a estudar fora, em uma outra faculdade, fora do seu país, seja o ápice. Eu não estou querendo dizer isso. Mas você teve alguns reconhecimentos, que eu acho que um prêmio é um reconhecimento. Sim. É ser selecionado pelo... ser selecionado entre os 10 melhores músicos da trompa é muito legal. Eu queria ser selecionado pelo fotógrafo Sebastião Salgado. Conhece? Eu vou falar. Conheço. Se um dia o Sebastião Salgado falou, Max, quero conversar com você. Cara, eu não sei o que eu faria. Eu ficaria muito feliz. Essa foi a minha cara quando o Radovan me mandou um e-mail. Eu não sei quem é esse Radovan. Eu sei quem é o Sebastião Salgado. Se o Sebastião Salgado um dia citasse o meu nome, seria o ápice. É por isso que eu falei que se eu não conseguisse o dinheiro, eu ia arrumar o dinheiro. E você falou Radovan, parece que o Radovan é o cara ali. Ele é o melhor do mundo. Na minha concepção. Dos 10. Ele está entre os 10 melhores, então ele é um dos melhores. Então. Eu não sou o melhor, nem da minha melhor fotógrafo, nem da minha cidade. Como é que você conseguir ser selecionado? O músico está começando agora a trilhar o caminho de um músico. E tem a mesma idade que você tinha quando você começou, que era 10? 10. 10 para 11. O que você falaria para ele? Olha, acho que a primeira coisa é ter disciplina. Você teve disciplina? Em um momento da minha vida eu achava que não, mas depois eu descobri que eu tinha. Você teve disciplina. Então vou anotar aqui, para mim fazer, para mim tentar ser o melhor, ser selecionado pelo Sebastião Salgado. Disciplina, né? Sim, disciplina. Disciplina, o que é mais? Que eu vou tentar ser um fotógrafo que vai para outros países. Tô errado, Igor? Eu quero ser, porque eu te trouxe aqui para me saber, porque eu quero ir para os Estados Unidos também. Vamos colocar essa idade um pouquinho mais acima, lá para os 15, 16, que a pessoa já tem mais discernimento. Não, mas aí porque você tem tá umas baixando a coisas... régua. Você tá baixando a régua. Não, porque quando você começou tem... com 10. Mas quando você tem 10 anos e você é um músico que vem de uma família de músico de orquestra, que a minha família não tem músico de orquestra, a sua visão de infância é diferente. Quando você é um músico que vem de uma família onde não tem músico, a sua visão de mundo também é diferente. Então, eu só atinei essa questão da disciplina, da responsabilidade, da constância, quando eu tinha lá para os 14. Sua mãe ficava ali, vamos. De jeito nenhum, nunca pressionou. Ela deixava você solto? Só deixava. É porque é como se eu tivesse me encontrado na música, né? Então, era uma coisa divertida. Você encontrou a música ou a música te encontrou? Você encontrou a música ou a música te encontrou? Olha, eu acho que os dois. Foi um encontro como se fosse ali a primeira vista. Match, tipo Tinder? Sim. Mas você entendeu isso quando você entrou lá, quando você pegou? Claro, por isso que eu te falei, cara. A gente não tem essa percepção quando você tem 10 anos de idade. A minha percepção era, eu vou ficar aqui porque isso me faz bem. É legal, é divertido. Estou me socializando com as pessoas. E depois do projeto que eu fiquei um pouco mais comunicativo, que eu era muito fechada. Cara... E aí, quando a gente chega ali nos 15, 16 anos, você já tem uma visão melhor de mundo, de profissionalismo, do que você quer para a sua vida, onde você quer chegar. E aí a gente consegue traçar mais metas e mais caminhos, né? Sim. Mas eu diria que o principal é disciplina. Mas o pessoal pensa que disciplina é acordar todo dia, mesmo horário, estudar de 6 às 8, aquela coisa. Eu estou consumindo alguns conteúdos bem recentes. Estoicismo. Eu falei isso com você hoje. Falou.
Assim, a gente escuta a palavra estoicismo, 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 porém é muito abrangente falar sobre estoicismo. E por que eu tô falando isso? Porque você tinha 10 anos, o contexto, hoje você tem 28. Há 18 anos atrás, era um contexto muito diferente do que é hoje. Completamente. A gente não tinha a infinidade de... Como é que eu posso dizer? A infinidade de questões que roubam a nossa atenção. Antigamente, o máximo que tinha há 18 anos atrás era o Facebook. Já estava rolando nessa época? Facebook é Você é da época do... O Igor é Eu do sou da Orkut, época né, do- Igor? Eu sou da época do Orkut. Eu comecei no Orkut, aí eles acabaram com ele. Aí jogaram, aí o Zuckerberg lançou o Facebook. Facebook. Eu sou dessa época aí. Sou da época da fazendinha do Facebook. Então não tinha. Hoje em dia, cara, hoje em dia você tem questões que roubam a nossa atenção o tempo inteiro. E você tá falando, você tá dando um conselho pro cara que tá nessa infinidade de questões que tira a nossa atenção o tempo inteiro. A gente abre o celular para olhar o WhatsApp, tem uma infinidade de conversa. A gente abre o Instagram para ver se a nossa postagem teve relevância, tem uma infinidade de outras. Aí outras você abre o Instagram para ver uma coisa e vai em Você outra. vai em outra, você abre o TikTok, eu não uso muito, mas tem um TikTok que são pílulas de endorfina o tempo inteiro ali, de 15 segundos. Você fica, cara, horas ali, você nem vê. E aqui, ó, por que eu tô falando disso? O estoicismo, ele fala um pouquinho disso, de algo fácil que tem de fazer e não deixe nada roubar sua atenção. Aí eu tenho Se você fosse hoje, se você tivesse 10 anos hoje e começasse hoje, você teria alcançado o que você alcançou? Eu teria feito melhor. Melhor? Porque eu teria mais recursos. Mas Hoje eu consigo fazer uma prova de inglês sem pagar um curso, porque a internet tem todo o suporte que você precisa. Tá tudo lá. A gente tem pessoas que te explicam como é que faz cada sessão da prova e como fazer. Naquela época, eu não tinha acesso a essa informação. Então, eu tive que ir construindo esse processo aos poucos. Apesar de eu ser mais novo, né? Sou da geração da internet, mas a minha geração era da internet a cabo. A minha família não é tão rica. Né? Minha família não é rica para a gente ter um computador para cada um. Então, todo mundo usava o mesmo computador para fazer as coisas. Geralmente, eu só usava o computador para fazer trabalho. Então, eu sou de uma época ainda que eu lia muito livro. Você lia livro? Muito livro. Com 11 anos, 10 anos? Nossa, o que eu mais fiz na vida é ler livro. Então tá aqui o segredo. Você lia. Mas você lia o quê? Muita gente acha que eu lia os grandes pensadores. Não, eu lia livro infanto-juvenil mesmo. Livro da minha época. Harry Potter, Percy Jackson. Você já estava... Essas coisas. Porque naquela época a gente não tinha esse mundo de distração que tinha hoje. Mas hoje, se eu estivesse na época de hoje, com o tanto de informação e recurso que tem hoje, eu falaria inglês muito melhor. Eu tocaria trompa muito melhor. Eu seria um ser humano muito melhor. Porque a gente tem um nível de informação muito maior. Mas eu aí a gente mexe mas discordo em alguns pontos. Por que você discorda agora? A gente começou o assunto. Sabe por quê? Porque, você teria mais acesso a algumas informações. Você teria mais acesso a isso. Hoje, informação... Tá de graça. E informações relevantes e pertinentes, pelo menos ao meu ver. Conteúdos gratuitos, você não precisa pagar nem nada. Porém, a sua formação, ela foi pautada, você foi forjado, acho que eu posso dizer assim, em um campo de pura escassez de recursos que te fez ser quem você é hoje. E eu acredito que se você... você poderia, porque você tem os recursos. Mas eu acho que te trouxe até aqui não foi os recursos, mas foi a sua vontade de fazer algo. Porque mesmo... Olha só, você fez o que precisava ser feito sem ter o que você precisava ter. Deu para entender? Deu. Mas, assim, eu não era tão escasso, né? Se comparar eu com quem
passa fome, né? Eu tinha tudo. Tudo que eu É. precisava. Sim, Eu digo mais no sentido de você ver as oportunidades e pegar. Até que ponto você está disposto a isso, que eu acho que faz a diferença. E uma outra coisa que faz muita diferença é a sua criação. A minha família sempre me criou para Pra música? faça o melhor que você conseguir, independente do que você faça, né, nesse campo profissional. Então, quando você cresce com essa mentalidade, se você for fazer um círculo, você vai tentar fazer o melhor círculo da sua vida. Cara, e você tem algo, então, que a grande maioria... Não sei se eu posso falar assim, se eu vou estar sendo leviano nessa fala. Mas você tem algo que é talvez a base de formação para o ser humano, que é o âmbito familiar. Você tem uma base familiar. Sim. E uma base familiar solidificada. Pelo pouco que você me disse aqui, falando de sua mãe, do seu irmão, de sua irmã, vocês são uma família unida. Então, você não teve uma família A disfuncional. gente tenta. Não, seu pessoal... Tô brincando. Você tem um sobrinho que é a Minha sua mãe cara. escutar isso, ela vai me matar. Você tem um sobrinho que é a sua cara. Manda um abraço pra sua mãe naquela câmera. Beijo, Lourdinha. Beijo, Tizil. Manda um abraço pro seu irmão. É o Tizil? Não dá para todos, para não dar briga, né? Não, manda sua família, pai, mãe, irmão, senão vai ter primo que vai ficar chateado. Abraço, cambada. É. Agora já sabe que é Agora, isso. mas olha pra eles lá, que eles estão te vendo aí, ó. Então é isso. Foi sua família, os livros. Tem que escrever aqui. Disciplina, família e livro. Tem muita coisa aí, viu, Everton? Mas eu ainda acho que, ainda assim, tem umas coisas que dependem muito da gente. Você pode ter a melhor família que você tiver, mas o que você quer? Porque ele fala isso com você agora e quem não tem família, quem tem uma família disfuncional, não tem o que você teve, não teve esse Mas nós cuidado. temos grandes pessoas que tiveram uma família disfuncional e conseguiram chegar em lugares inimagináveis. Então risca a família que Então, não é. não, a família te ajuda, claro, obviamente. Mas se a gente colocar só a família estruturada para você conseguir atingir alguma coisa na sua vida, a gente elimina muita gente. Porque, por mais que uma família seja estruturada, vai ter seus problemas. Então, a gente não pode limitar ninguém a esse nível. Porque isso é se limitar. Se limitar. Então, se alguém que tem uma família muito complicada, um adolescente de 14 anos que tem uma família disfuncional, escuta eu falando que só quem tem estrutura familiar vai conseguir vencer alguma coisa na vida, Se desanima os eu caras. estou eliminando todas essas pessoas, que não é verdade. Então dá, mesmo cara que tem família. Eu tenho amigos lá nos Estados Unidos que foi criado pelo tio e está lá. Eu tenho amigo que nem sabe onde é que está a família e está lá. Everton, querer é poder? Depende. O que você está querendo no momento está dentro das suas condições? Eu fiz essa pergunta porque eu esperava a resposta assim, Max. É querer é poder. Porque uma coisa é eu querer Se eu quiser ser falar... um jogador de futebol hoje top, posso? Depende da sua realidade, é o que Se eu eu quiser- falei. Não, eu já Por forcei demais. exemplo, Se o Miguelito. meu assistente, o Miguel, Miguelito. daqui a pouco ele dá um oi para as câmeras. Se ele quiser, ele tem 17. O Miguel quer ser músico e quer ser trompa, quer ser o selecionado para ir para o México, quer ganhar os concursos de 2014 e 2015. Dá para ele? Se a gente pegar a idade dele, eu não diria que dá para ele fazer tudo. Mas dá para ele fazer muita coisa. Só que ele está disposto a passar pelo processo. Tá, Miguel? Porque, assim, eu estou lá nos Estados Unidos estudando. Mas e qual que foi o processo para eu conseguir passar na prova de inglês? Levantar todos os dias, 5 horas da manhã, para estudar. 5 horas? É. Mas você não era músico? Gente, mas quando você não tem opção, Você tem que levantar 5 horas? tive que levantar durante uns 6 meses, uns bons 6 meses. Você ficou 6 meses, levantou 5 horas? Você nem é CLT? Mas, olha, só para trabalhar na Orquestra Sinfônica, onde eu trabalhei por 7 anos, eu levantava todo dia 5 horas, e rindo. Rindo? E o dia que eu estava Aí- achando aí- que o dia estava ruim, eu botava um samba para ajudar não, ainda. isso aí você tá forçando a amizade. Você não levantava rindo, não. Pior que eu levantava. Rindo? Rindo. Pegava... Era busão? Já peguei muito ônibus, dia de carona às vezes. Não,
Eu ia Você pegava um na busão maioria rindo, ia de Everton? carona. Mas eu tive que pegar ônibus meus 4 anos de faculdade. É normal. E rindo? É porque a gente não coloca as coisas ruins da vida da gente como coisas limitadas. Mas você ria. Porque isso que é importante. Você ria porque você entendia que o riso era um combustível? Ou Não, você ria é porque eu queria passar pelo processo com mais tranquilidade. Eu posso escolher se eu o quero reclamar riso? do processo ou se eu posso simplesmente deixar ele acontecer. Então, se eu entender que eu vou ter que pegar ônibus durante 4 anos para fazer uma faculdade, eu não vou ter que pegar ônibus a vida inteira. Então, esse processo vai ser mais fácil. É lindo, é legal, é cansativo pra caramba. Ah, Mas é como é porque que você vai lidar com isso? você olhou lá na frente. Sempre. Mas espera aí, você olhou que você estudaria fora? Não, mas estava na minha vontade. Assim, olhei. Mas eu fui no processo. Assim, a meta é aqui, mas vamos começar daqui, senão a coisa não vai acontecer. Você alcançou a meta? Sim, Você passou a meta? estou no processo. Você não passou a meta ainda. Não. Qual que é a meta, Everton? De quê, exatamente? Sua meta como músico. Porque dá pra parar com o que você já fez. A minha meta como músico é ser melhor do que eu fui ontem. Tocar melhor do que eu toquei ontem. Conseguir interpretar melhor do que eu interpretei ontem. E aí, eu vou mexer dentro da minha humanidade com isso. Não tem como eu ser um músico melhor hoje se eu não melhorar também como pessoa. Porque a gente também lida com sentimentos tocando. Ih, buguei seu cérebro. Você tá falando umas coisas aí que é mais profunda, né? Assim como você quer tirar uma foto legal lá na Lagoa da Pampulha. Ó, vou Se até falar um você pouco. não tentar fazer o melhor que você fez ontem, Eu vou falar um pouco. A fotografia me escolheu ou eu escolhi a fotografia? Pergunta pra mim. fotografia te escolheu ou você escolheu fotografia? A fotografia me escolheu. Por quê? Eu precisava trabalhar. Não vou contar muita história, que é longa e a gente tá quase finalizando. Eu precisava trabalhar e parece que tirar foto é muito fácil, não é? Eu precisava trabalhar. Parece, né? Parece tocar Parece. violão é simples. Trompa eu acho mais difícil, mas violão parece ser mais fácil. Trompa é loucura. Cara, mas tirar foto parece ser muito fácil, Everton, não é não? Tem que ser doido. E com uma meu Deus. câmera, Everton, profissional, é mais fácil ainda, não? Porque ela é profissional. Ela te entrega um resultado mais satisfatório. Não, com essa câmera... Já vai, 100% já tá já veio esse pronto. papo assim, mas com essa câmera aí, eu entrei nessa premissa. Eu entrei nessa premissa de trabalhar. Eu precisava trabalhar, não gostava muito dos empregos mais alternativos, mais tradicionais. Eu fui para a fotografia. Depois de outros longos processos. E eu entrei pensando isso. E eu me frustrei. Mas quando eu conheci a fotografia de fato, eu me apaixonei pela fotografia. Nossa, que legal registrar a vida das pessoas. Mas não era só apertar o botão, Everton. Nunca é. A gente tem os bastidores. Você acha que eu gostava de trompa? Claro que não. Mas você fala de um jeito que era muito legal para No você. Você início, falou que você se encontrou. no início da trompa, eu fazia só isso aqui. Pá, 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 pá. Só fazia acompanhamento. Então, era muito difícil, às vezes, ver um cara tocando saxofone, tocando flauta, tocando clarinete, com 1 mês tocando uma musiquinha. E eu, com 1 mês, não consegui sair do lugar. Conseguiu sair do lugar, né? Porque a trompa tem um processo diferente da flauta, que tem um processo A diferente do trompa, eu sax. acho ela muito Então, diferente. cada um tem o seu processo. Agora, como que você explica isso para um menino de 10 anos? É os caras que querem entrar na fotografia hoje. Você Eu não en- explica, né? eu Você en- mostra Não, assim, a opções, gente dá curso de possibilidades. fotografia, o cara tá iniciando ali, eu ensino o básico. Mas a questão é que eu falo que a fotografia me escolheu porque eu não tenho amigo, minha família não é de fotógrafo, eu não tenho ninguém fotógrafo, eu não me inspirei em nenhum fotógrafo, eu não tinha amor pela fotografia quando era criança, eu não tive isso. Eu falei, eu preciso trabalhar, vou comprar uma câmera. Acho que não devia nem falar, isso que é feio, né? Não acho que é bonito, porque eu achei que era só apertar o botão, me iludi assim, quebrei muita cara durante 2 anos, aí eu fui estudar fotografia. Queria aprender a manusear a câmera. Aprendi a manusear a câmera. E agora eu sei apertar o botão, mas não é apertar o botão. Envolve muitas outras coisas. Vixe, tenho que estudar mais coisa. Eu fui estudar luz e composição. Eu entendi
que o mesmo recurso que você usa para compor uma música é o mesmo recurso que um fotógrafo usa para fazer uma foto. Falei, não, então é complexo isso. Como é que eu vou compor? Aí eu estudei mais um pouquinho e eu entendi que a fotografia só revela quem a gente é de verdade. Você acredita? E a música bota para fora aquilo que você não consegue falar. Então tá tudo no Hum. mesmo caminho. E eu pensei, quando eu descobri isso, se eu sou ruim, a minha fotografia vai ser ruim. Aí a gente chega na humanidade. E eu entendi que para melhorar a minha fotografia, eu tenho que me melhorar como pessoa. Everton, você fala que eu falo muito, mas eu sou o cara... Eu tô acabando aqui. Você fala que eu falo muito, eu sou o cara mais tímido. Eu sou um dos caras mais tímidos. Ah, mas que você não. Sou Everton. Só se eu conversar com a minha mãe, quando eu era pequeno, e com as pessoas... Eu sou tímido demais. E eu, meu filho? Não. Se você conversar com a A minha fotografia, Igor, é o meu subterfúgio, sabia? Porque para me comunicar, eu preciso fotografar. Eu fotografo casamento o tempo inteiro. Notem coisa aí, viu? No início, é isso que acontecia comigo. A música foi usada para me ajudar a me comunicar. Socializar. Nossa. Só que chega um nível que isso faz tanto parte de você que vira uma coisa só. Então, a comunicação já está aqui, a música já está aqui. Quando junta, vira isso aqui. Eu me inspiro em você. Oh, gente. Eu me inspiro em você porque você tem uma história muito interessante e é um cara próximo a mim. É interessante outras histórias também, porém você é a minha realidade. Você mora na mesma cidade que a minha, hoje não mais, né? Tá em Londres. Mas Nova York. Nova York. Nova York. Olha ele me mandando lá para o Reino Unido. É, tá vendo que aqui é fraco. Mas você me inspira, tá bom? E o objetivo de chamar você para esse podcast de hoje é para, assim como a sua história, Everton, me inspira, eu acredito que pode inspirar outras pessoas também. Eu acredito não, inspira outras pessoas também. Mas eu quero que o mundo conheça quem é o Everton Santos. Gente, ele deixou um negócio muito sério aqui agora. Eu quero que o mundo conheça quem é o Grilo. Olha aí, me botou numa saia justa, mas saiba também que as pessoas se inspiram em você. Eu também me inspirei muito em você, Não, Marcos. Quando tá, você foi não. fazer aquela foto lá na Serra do Rola Moça, eu falei, Igor, pra gente finalizar, tem umas fotos aí do Pasta Vivace? Abre aí. Eu sou fotógrafo, gente, já fotografei o Grilo. Ele já me deu essa oportunidade. Esse cara é muito legal. Eu nem era tão bom, Igor. Ah, mas Olha a só, forma... fui eu que fiz, tá? Mas a forma com que você tentava enquadrar tudo no mesmo contexto, falei, gente, esse cara é diferenciado. Nada a ver, Igor. Microfone, você acha que tem alguma coisa a ver? É, e o movimento da foto? Porque eu falei assim, ó, eles queriam cantar, eu falei assim, ó, o que eu deduzi? Eu vou fotografar, eu quero que vocês cantem, eu quero que vocês passem sentimento. Eles levaram o microfone e eu mandei eles tocar. Um vento danado, frio danado, e deu essa foto. Passa a próxima, ô Igor. Bem frio. Se nossa. tiver como, é claro. Se tiver como, se não tiver, não tem problema não. Isso é arte, tá? Eu usei a minha arte com a sua arte. Esse aqui é o tchá-tchá. Olha, não, isso aí tá muito... Tá igual galã, ó. Isso aí você tá mais pra modelo que pra músico. Mas o cabelo tá legal, fortaleceu. Nossa, mãe, aqui sim. Olha aqui. E o mais legal é que tinha um casal lá. Esse fazendo casal um aqui, outro ensaio eu estava pra- fazendo, o fotógrafo dele ficou até meio bolado comigo, que eu pedi, você lembra, né? Eu lembro, você foi lá pedir isso pra tirar foto vamos. com o Lu. Cara, obrigado, viu, Everton? Que você me proporcionou, não só você, mas Foi toda a banda, muito engraçado todos os esse outros dia. músicos, esse momento. Nó. Só de lembrar dá vontade de rir. Muito obrigado por me proporcionar isso, Eu tá que bom? agradeço pelo compartilhamento de informações. Gostou da ideia do saber compartilhado? Gostei. Gostou? Mas e o que é que tem o saber compartilhado? Me conta mais sobre. Saber compartilhado é isso. Eu vou convidar pessoas para um dia. A ideia em si é muito simples. Pessoas que têm histórias
interessantes, assim como a sua. E você foi um privilegiado, tá? Porque você é o primeiro das nossas gravações. Muito obrigado pela oportunidade. E Foi uma... Não vou falar palavrão, né? Mas foi uma grande surpresa quando você mandou mensagem. Pô, você é um puta cara de sucesso, velho. E olha que outras pessoas já me pediram para fazer podcast, hein? E você não aceitou? Eu falei assim, não, gente, mexer com isso não. Sério? E se fosse Barco Furado que tivesse convidado você? Não, mas eu conheço a sua pessoa mais profundamente. Sério? Sério. Outras pessoas te convidou? Já me convidaram. E você resolveu vir no meu? Que, na verdade, nem é meu, de fato. Vou nos outros também para, né, gente, a gente balancear, criar uma concorrência. A ideia de saber compartilhado é que eu só tô aqui hoje porque um dia alguém compartilhou o seu saber comigo, entende? E eu entendi que compartilhar saber é algo que muda a vida das pessoas, entende? Com certeza. Um dia alguém chegou e me compartilhou umas paradas muito interessantes. E um dia, muito antes desse podcast de hoje, alguém já tinha criado um grupo, não dessa forma, não nessa estética, mas um pequeno grupo de WhatsApp, de 3 amigos que só compartilhava o saber. E isso impactou a minha vida, de certo modo. Mudou minha forma de pensar, porque eu tive acesso a conteúdos diferentes, assim como você está tendo nos Estados Unidos. Não que o ensino do Brasil seja ruim, ele me falou de livros, Isso mudou minha vida. E esse cara, hoje em dia, ele não está mais entre nós. Eu acredito que ele foi um dos... Ele é o meu mentor até hoje, porque ele já partiu para uma melhor. Mas ele me influenciou e me influencia até hoje. A gente criava um grupo de saber compartilhado para trocar ideias sobre livros, esses papos mais abstratos, podemos dizer assim. Eu e Tchá somos assim. Tá bom. Show. Tá, vou fechar. E esse cara, ele mudou a minha vida. Eu queria que você colocasse aí, Igor, no Identidade Visual. Esse cara se chama Daniel Miranda. Você não conhece, mas eu queria que o mundo conhecesse ele também. Esse cara aí. E o primeiro saber compartilhado começou há muito tempo atrás. E essa ideia de hoje é uma ideia que começou, sei lá, há 5 anos atrás. Então... Agora está tomando forma. Está tomando forma. Mas gratidão aí pela oportunidade. Gostou? Pelo privilégio de ter vindo aqui Primeiro. falar um pouquinho sobre a minha vida louca. E espero ter ajudado de alguma forma, né, outras pessoas que vão escutar e que têm o mesmo interesse. Qual pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você que eu não fiz? Ah, isso é me regaça. Tem várias, né? Então fica pro próximo. Com certeza. É isso, então? É isso. Brigadão. Eu que agradeço. Obrigado, Igor. Obrigado, Breno. Obrigado, Estúdio Inbox. E já estaremos preparados para o próximo episódio. Fica ligado, galera. Episódio 2, hein? Espero você aí de casa que nos acompanhou, que você tenha gostado. E te encontro no próximo episódio, tá bom? Então é isso aí. Considerações finais. Dá um tchau aí para a sua galera lá. Falou, cambada! Beijo! Te vejo no próximo. Tchau, tchau. Até! Fui!